Lição de número 11, 10 de junho de 2018. Nosso título desta manhã, Ética Cristã, Vícios e Jogos. Nosso texto áureo se encontra em Provérbios capítulo 15 e versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Verdade prática. Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Hein? A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Provérbios capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Amém? Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homem prudente e sábio, ele continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perverso, ainda que seja rico. O que guarda a lei é o filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Os que aumentam sua fazenda com usura, Eusena ajunta para que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Amém? Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por esse momento de louvor e também já pela leitura da Tua Santa Palavra. Entendemos perfeitamente, Senhor, que a Tua Palavra é poderosa para nos instruir, para nos, Senhor, mostrar o caminho, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nesta manhã, Senhor, mais uma vez, podemos ter um entendimento, Senhor, mais aprimorado da Tua Palavra, para que os nossos corações não venham a pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, de uma forma poderosa. Esses minutos que passaremos aqui, Senhor, possamos ter um grande êxito. Ajuda o Teu Filho, Senhor, mais uma vez, e assim na certeza plena da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor nesta manhã. Bom dia, irmãos. Eu saúdo, assim como aqueles que estão nos acompanhando pela internet, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, como o pastor Marcos já disse, a nossa lição de hoje, ética cristã, vícios e jogos. Então eu vou começar falando, antes disso, queria agradecer ao pastor Flauzilino pela oportunidade concedida. Eu vou estar falando então, primeiramente, sobre a parte de vícios com relação a álcool, com relação a drogas. E eu tomei a liberdade de incluir um tema, irmãos, que eu acho muito importante, que não está aqui, que é um tema que não mata por cirrose, ele não mata por overdose, mas ele mata a família,
que é a pornografia. Então, eu incluí esse tema também para nós abordarmos. Introdução. A Bíblia Sagrada enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. 1 Coríntios 10, 23, 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, 8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Desse modo, as Escrituras eliminam a possibilidade do cristão envolver-se na prática dos vícios ou jogos de azar. No entanto, as estatísticas indicam dados alarmantes acerca dos prejuízos provocados pela prática desse mal em nossa sociedade. Eu queria refletir um pouquinho sobre esse texto de Coríntios 10, 23. Percebam que Paulo, na carta que ele manda aos Coríntios, repreendendo algumas atitudes, daquela igreja naquela época, ele responde aos argumentos dos coríntios. Então, o primeiro argumento: todas as coisas me são lícitas. A resposta de Paulo: mas nem todas as coisas são proveitosas. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada. Percebam que Paulo, quando ele fala todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, ele propositalmente oculta o pronome pessoal oblíquo me, quando ele responde. Ou seja, ele sai do individualismo e ele parte para a ação coletiva. Ou seja, convém ao Mário, mas será que convém ao irmão João Camargos? Não. Então não convém. Ele nos tira de um pensamento raso e nos leva para um pensamento profundo. Ele nos tira de uma régua baixa e nos leva para uma régua alta. Pensando justamente no que realmente todos esses vícios, atitudes que são repugnantes, de fato prejudicam não só a pessoa, mas a família, aqueles que estão em torno da pessoa, colegas, amigos, enfim, todos são prejudicados. E de forma muito sábia, Paulo dá uma resposta ocultando propositalmente o pronome me. Então, nos leva realmente a refletir de forma muito mais profunda a respeito do que, de fato, convém fazer. Tudo me é lícito, ok, mas será que realmente convém? Quem somos nós diante de Deus? O que somos aqui na terra perante Jesus Cristo? Somos novas criaturas, somos exemplos na sociedade. Então, temos que atentar muito ao que estamos de fato fazendo. Eu creio que esse texto ele é muito importante e ele embasa de forma significativa a nossa lição de hoje. Seguindo, irmãos, vamos falar agora sobre vícios. Primeiro tópico: a degradação da vida humana. Tudo que escraviza o homem e o faz perder seus valores é denominado de vícios que resultam na degradação da essência humana. Vício, do latim vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Os irmãos sabem qual é o oposto de vício? Não é sobriedade. O pastor Marcos leu agora há pouco a respeito disso. Virtude. Vamos só retornar à leitura do texto que o pastor Marcos acabou de nos brindar, que é o Provérbios 28, 1, 2. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Irmãos, coragem e santidade estão intimamente ligados. Não se pode ter uma sem ter outra. O pecado é a essência da fraqueza.
O mal significa condenação e perda de coragem, o que leva à covardia e ao fracasso. Eu não posso ter coragem se eu não tiver santidade, e vice-versa. E o pastor Flauzilino tem disse nos últimos 2 cultos, né, no dia 6 de maio, no outro culto, a respeito de saúde espiritual, que a santidade precede a felicidade. Então, temos coragem, santidade, felicidade. Parece até equação de cursinho, né? Coragem, santidade, felicidade. Então, a santidade precede a felicidade. Até mesmo quando podemos aqui dizer sobre o texto de Josué 1, capítulo 1, né, de 7 a 8, em que realmente Deus, ele é muito claro quando ele dá uma ordem a Josué. Josué, coragem, esforça-te, bom ânimo, coragem. Siga os princípios do reino. O pastor Luciano, ele falou agora no mês de abril a respeito disso, né, de princípios do reino, e é muito importante isso, né? Sigamos somente os princípios do reino. Mandamentos, estatutos, preceitos, juízos, fundamental. Irmãos, apenas para uma questão técnica, para deixar claro, falar um pouquinho sobre vício e sobre dependência, para nós podermos seguir a apresentação. Nós vivemos em uma sociedade que nos ensina que a felicidade está ao alcance de nossas mãos. Podemos consegui-la facilmente nas gôndolas dos supermercados, nas farmácias e drogarias, nas vitrines dos shoppings ou, no caso extremo, nos circuitos do tráfico, nos bares e nas casas de jogos ilegais. As pessoas procuram os doces e a farinha para suprir a necessidade de usufruir o lado doce da vida. Nos tornamos escravos e dependentes, procurando algo que não alcançaremos nunca se continuarmos a procurá-la exteriormente, pois a felicidade é um estado interior e não exterior. Vício está associado diretamente à procura de algo satisfatório no lugar errado. Mas podemos exercer a virtude corrigindo os pequenos atos falhos que cometemos e que nos escravizam. O primeiro passo está no reconhecimento do vício. Dependência é diferente de vício. O vício é caracterizado como um mau hábito, pois cria padrões de comportamento. E a dependência é caracterizada por uma necessidade compulsiva em relação ao objeto da compulsão, do desejo. A dependência química é uma doença crônica e reincidente, que envolve mudanças no cérebro que levam ao consumo compulsivo de drogas, bebidas, sempre com consequências devastadoras. Pedrinho mudou aqui, precisa ajuda do Pedrinho aqui. Então, irmãos, essa é a diferença entre vício e dependência química. Na verdade, eu vou tratar aqui, o tema fala sobre vícios, eu vou estar, então, tratando os 2 temas como se fossem a mesma coisa, apenas para nós podermos seguir. Bom, já falamos sobre o oposto à virtude, dependência diferente de vício, tipos de drogas. Antes de entrar em drogas, eu vou falar sobre alcoolismo, irmãos. Vocês querem seguir o texto? O consumo de álcool é tanto um vício como um pecado. Lucas 21, 34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Como consequência, a embriaguez altera o raciocínio e o bom senso. Provérbios 31, 4, 5. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina.
e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Veja aqui que ele novamente reflete sobre não convém. Além de retirar a inibição da pessoa, o álcool faz com que ela perca a motivação para fazer o que é certo. Oséias 4, 10, 11. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo, levando à pobreza e a graves problemas de saúde. Provérbios 23, 21, 31 a 32. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Na leitura do livro ainda, dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam o alcoolismo como a terceira causa de morte no mundo. Pesquisas de 2015 indicam que no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo abusivo do álcool. Cerca de 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros têm relação com o álcool. Diante desses fatos, a Igreja deve posicionar-se contra o alcoolismo e trabalhar na prevenção do vício. O problema é de ordem espiritual, médica e psicológica. Infelizmente, muitas pessoas fazem uso da bebida alcoólica como um meio de fugir de seus problemas. Por isso, precisamos sair da clausura dos templos e anunciar que Cristo produz vida. João 10, 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E concede paz à alma. João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. No mundo, hoje falando sobre alcoolismo, atualmente 5% da população do mundo é alcoólatra. Faz o consumo abusivo do álcool. O pastor Paulo, na quinta-feira, comentou, a população no mundo 7 bilhões, então nós estamos falando de 5% de 350 milhões de pessoas que hoje abusam do álcool. Aqui no Brasil, a estatística é de 3%, mas no mundo é de 5%. Devemos lembrar que no leste europeu o consumo do álcool é maior. Mas mesmo assim, os dados são alarmantes. No Brasil, para vocês terem uma ideia, hoje cada brasileiro, falando estatisticamente, ele consome, pelo número total de litros consumidos por ano, 8,7 litros de álcool por ano. Excluindo aqueles brasileiros que não bebem, que representa 42,3%, ou seja, esse número passa para 15 litros de álcool por pessoa. É muita coisa. É muita coisa. Então, de fato, esse é um grande problema. O vício das bebidas alcoólicas tem destruído muitos relacionamentos e levado cada vez mais pessoas a se viciarem nelas. Ter o vício em bebidas alcoólicas para muitas pessoas é falta de vergonha, mas quem é viciado sofre com as discriminações. O alcoólatra não é apenas aquela pessoa que está caída nas ruas por falta de controle sobre a bebida. Existe o alcoólatra funcional, que é aquele que tem uma vida normal, mas que raramente assume que é um dependente. Esse tipo de dependente alcoólico geralmente são os mais difíceis de conseguir mostrar o problema existente em sua vida, porque não querem assumir que possuem esse vício, mas acreditam que são consumidores moderados e sociais. A pessoa que está nessa situação não percebe que quando ela está sob o efeito do álcool, o seu psicológico está totalmente afetado. De fato, gente, é muito complicado. O álcool realmente ele traz danos enormes à pessoa, à sociedade, à família. Vamos lembrar de um caso na Bíblia, que é um caso que é o primeiro, é um exemplo, talvez seja o início, o caso de Noé. Olha o problema que a embriaguez de Noé
não estou aqui discutindo se foi de forma voluntária ou involuntária, mas percebam as consequências daquilo. Os atos errados do filho, de Cã, que foi amaldiçoado, Canaã, e que é uma terra que serviu para ser, de fato, escrava, servir aos irmãos. Então, o problema que a embriaguez trouxe, já relata na Bíblia, Noé como talvez o primeiro produtor de vinhas, se embriagou, e de fato o filho, de forma errada, tratou aquela situação e levou o pai a amaldiçoá-lo. Então, olha o problema que isso traz. Saindo um pouco agora de drogas de álcool, e vamos falar agora sobre drogas. No texto do livro, A Escravidão das Drogas. As drogas são substâncias químicas que provocam alterações do organismo. Essas substâncias causam dependência e o consumo excessivo provoca morte por overdose. As drogas afetam também o funcionamento do coração, do fígado, dos pulmões e até mesmo do cérebro. As drogas ilícitas mais comuns são a maconha, cocaína, o crack e o êxtase. As chamadas drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, são igualmente prejudiciais à saúde. Em 2016, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime divulgou que quase 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido ao consumo de drogas. O Brasil apresenta uma média de 30 mil mortes por ano devido ao tráfico de drogas. As pessoas usam drogas principalmente para alterar o estado de espírito em busca de paz. Entretanto, as drogas agridem o corpo, que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O cristão não deve usar nem participar de movimentos que visam legalizar as drogas. Seria uma tragédia generalizada. Tipos de drogas. Da mesma forma, e coincidência ou não, o número de viciados em drogas no mundo também é de aproximadamente 5%. Aqui nós temos aqui um breve resumo da quantidade de pessoas no mundo que estão hoje, consomem de forma abusiva essas drogas. Então, maconha, 250 milhões, anfetamina, 60 milhões, cocaína, 30 milhões, heroína, 25 milhões, e êxtase, 15 milhões. O crack, para vocês terem uma ideia, ele é uma versão mais barata da cocaína. E é uma droga muito consumida no Brasil. O Brasil é o país que mais consome crack. Eu vou falar um pouquinho agora sobre essa questão, pesando um pouco alguns tipos de vícios. Crack, droga estimulante do sistema nervoso central. Os danos ao lobo frontal do cérebro são gravíssimos, tornando muito difícil a tarefa de livrar o usuário da dependência. O vício pode surgir em apenas 3 dias. A abstinência é bem parecida com a da cocaína, irritabilidade e ansiedade extremas. Cocaína, como o crack, é uma droga estimulante do sistema nervoso central, aumenta o ritmo cardíaco e diminui a capacidade de absorção de oxigênio, tornando o organismo mais propenso a infartos. A abstinência causa agressividade, ansiedade extrema e depressão. O vício pode surgir já na 4ª dose. Maconha, perturbadora do sistema nervoso central, a categoria dos alucinógenos. Embora seja vista como uma droga leve, as estatísticas demonstram que pessoas que consomem maconha ao menos 400 vezes na adolescência têm menos empregos e menos diplomas do que aquelas que nunca a utilizaram. Cigarro. Existe mais de 1 bilhão de fumantes no mundo. E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, morre uma pessoa a cada 6 segundos no mundo por causa do vício do cigarro. A OMS considera o cigarro como a principal causa de morte que poderia ser evitada no mundo. O monóxido de carbono, em contato com
com a hemoglobina do sangue dificulta a oxigenação. Consequentemente, ao privar alguns órgãos da oxigenação, causa doenças como aterosclerose, que obstrui os vasos sanguíneos. A fumaça do cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. Então, irmãos, é muito difícil. Eu vou falar um pouquinho só sobre o crack, que é a droga mais utilizada no Brasil e que realmente vem destruindo muitas vidas. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ter contato com alguém que usou crack ou passaram pela Cracolândia, enfim. É muito triste. Eu, uma vez, estive em São Paulo e, usando o Waze, caí na Cracolândia. Tinha uma reunião no centro da cidade e caí na Cracolândia. Era 7h15 da manhã. Centenas de pessoas em pé, realmente uma situação que você fala degradante. É o fim da impressão que é o fim da espécie. É triste demais, muito triste. Impossível você sair daquele local sem estar realmente impactado. O crack, variação mais barata da cocaína, pode causar perda de apetite, do sono e da depressão. Só o Brasil representa 20% do consumo mundial. É o maior mercado da droga no mundo. No país, aproximadamente 2 milhões de pessoas já usaram a droga, segundo a pesquisa do LENAD, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. É muita coisa, gente. Com o crack, só uma diferença entre aqui cocaína e crack, para vocês entenderem o problema do crack. A principal diferença da cocaína quando é inalada para o crack, que é fumado, é a via de administração. Tanto a cocaína quanto o crack são drogas estimulantes do sistema nervoso. A cocaína, em geral, é cheirada e a via de absorção é a mucosa nasal, que é muito pequena. Então, ela demora mais para ser absorvida. Demora em torno de 5 minutos para chegar até o cérebro e começar a fazer efeito. Os efeitos de euforia, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, que aumentam a sensação de bem-estar e energia, duram em torno de 1 até 3 horas. Com o crack, o efeito é potencializado, principalmente pela via de absorção ser diferente. Enquanto a cocaína é cheirada, o crack é fumado. A fumaça vai direto para o pulmão, que tem uma área de absorção muito grande. Então, em apenas 30 segundos, mais ou menos, a substância já chega ao cérebro. O efeito acontece de forma muito mais rápida. A droga vai direto para o pulmão e de lá se espalha pelo corpo. Uma das piores consequências é conhecida como pulmão de crack. É quando a pessoa tem o comprometimento do tecido pulmonar. É muito agressivo. Acaba corroendo as vias respiratórias e pode até levar à morte. Mas antes de prejudicar a respiração, os efeitos são febre, falta de oxigênio no sangue, insuficiência respiratória e catarro na garganta. Porém, os impactos do crack no organismo podem ser devastadores, devido à velocidade e potência com que seus componentes chegam ao pulmão e ao cérebro. Então, irmãos, é muito complicado. Eu sou conselheiro fiscal de uma entidade no Paraná, uma entidade cristã, evangélica, privada. E dentro dessa entidade, um dos serviços que nós prestamos lá é o atendimento a dependentes químicos de forma generalizada. E é interessante, irmãos, porque, de fato, há solução. Mas a solução se chama Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia, vou mostrar para vocês o resultado da capelania do trabalho dessa entidade em 2017. Pessoas atendidas, 121. Formados, é porque realmente você tem pessoas de diferentes turmas, 18. Alunos batizados, 16. Discipulados, 60. Conversões, 88. Aconselhamentos, 361. Culto nos lares e visita familiar, 53. Índice de recuperação, 53%. Para vocês terem uma ideia, o índice de recuperação, na média, é de 30% a 40%. Lá é 53%. O que vocês fazem diferente? Jesus Cristo. Essa é a chave. Jesus cura, Jesus salva.
é Ele. Quando você tem o propósito, é mais fácil você perdoar ou você curar. Quando você tem um propósito realmente de ganhar almas, aquilo que tem sido pregado aqui desde o início do ano veementemente, você realmente tem um resultado diferente. Nosso trabalho lá realmente é de ganhar almas. Então, quando você trabalha a conversão da pessoa, fica mais fácil você realmente... E é engraçado porque o poder de potencializar as coisas de Jesus é incomensurável. Quando Jesus está no negócio, aquele remédio que teria efeito de 1, ele passa a ter efeito de 20, 40, 60, 80, 100 vezes mais. É maravilhoso. Então, o resultado que a gente tem obtido lá é realmente por conta do trabalho que é feito de evangelização, de ganhar almas para pessoas, para Cristo. Isso é o mais importante. É um trabalho difícil, não é fácil, muita gente realmente chega lá, desiste, foge, leva drogas lá para dentro, não é fácil. Mas é um trabalho importante, tem que continuar. Tem 2 prédios lá. Um desses prédios foi construído justamente para atender a ala feminina, as mulheres, né? Não dá para manter as pessoas todas juntas. Infelizmente, o público feminino não tem, não que não haja mulheres com esse problema, não é isso, mas nós não conseguimos realmente ter adeptos, as pessoas as mulheres que vão a serem atendidas por nós lá. Então, hoje nós estamos utilizando aquele prédio justamente para uma outra entidade, né, uma entidade que prepara missionários, assumiu aquele prédio. Então, infelizmente, as mulheres não têm sido muito nós não temos conseguido atingir as mulheres, mas continuamos em frente, acreditando que elas virão e que serão atendidas e que realmente possamos aumentar o número de pessoas salvas e que o índice de recuperação possa aumentar. Esse índice de recuperação, para vocês terem uma ideia, ele, após a pessoa ter saído de lá, de 6 meses até 2 anos, é que nós vamos atrás, contatamos, para verificar realmente o estado da pessoa. Então, realmente é um índice alto diante a pesquisa que nós fazemos, né? É muito importante isso. Até falar um pouco sobre a minha vida, né? Eu tenho hoje 46 anos, né? Idade do pastor Luciano, faço 47 ao final do ano. E eu me converti mais tarde, né? Não vou falar que eu me converti tarde, porque nunca é tarde. Converti mais tarde. Me converti já com 38 para 39 anos. E eu mesmo, né? Eu já bati o carro 3 vezes, né? Por estar totalmente embriagado. Não foi uma, não foi 2, foram 3 vezes. Né? Totalmente embriagado. Não era viciado. Na verdade, eu trabalhava muito. Estava subindo na carreira, achava que eu podia, da mesma forma que eu trabalhava muito, eu podia me divertir. E achava isso normal. Não achava que isso era um problema. E realmente, depois que você se entrega aos pés da cruz, entrega a sua vida a Jesus, conhece a palavra, é que você percebe que realmente quão errado eu estava. E eu creio que esse seja um dos grandes problemas, até comentei isso com o pastor Flausilino antes de nós começarmos aqui ao estudo, é o fato das pessoas entenderem que isso é normal. Por isso que eu comentei que realmente esse texto de Paulo aos Coríntios é muito importante. De fato, o que me é lícito? O que convém? Será que de fato isso é normal? O fato como as coisas estão sendo tratadas, né? O próprio fato de Cã com relação a Noé. Mas ele viu o pai nu. Será que nós não estamos tratando a nudez com muita banalidade? Será que isso realmente não é um pecado? Hoje você liga a televisão, você vê a nudez. Você vai a um carnaval, você vê a nudez. Você vai a uma praia, você é capaz de ver a nudez. Então as coisas, como é que estamos tratando as coisas?
Será que nós estamos tratando de uma forma muito banal? Esse é o problema. Como estamos tratando as coisas. Então, precisamos mudar essa forma de enxergar e de tratar os assuntos. Principalmente assuntos que vêm assolando a nossa sociedade, né? Álcool, drogas. E eu agora quero entrar na questão da pornografia. A pornografia, ela tem o efeito de uma droga. A pornografia é como uma droga. À primeira vista, a cocaína e a pornografia podem parecer ter muito em comum. E estudos demonstram que o uso da pornografia faz que o seu cérebro libere os mesmos elementos químicos de prazer que as drogas. Porém, o mais preocupante dessa nova droga é que seu acesso é muito mais fácil. Basta alguns cliques. Irmãos, é muito difícil. Você identificar uma pessoa alcoolizada é uma coisa, você identificar uma pessoa drogada ou que usou droga é uma situação. Agora, você identificar uma pessoa que está fazendo uso da pornografia não é fácil. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que trabalha em nós, que identifica, que nos revela. Eu tive agora uma situação com a minha esposa. Nós tiramos alguns dias de férias, viajamos para outro estado e ela precisava comprar um produto. E ela foi numa loja, identificou um produto, não era bem aquilo que ela queria, mas se aproximando do caixa, o Espírito Santo falou para ela, olhe melhor o que você está comprando. Olhe melhor. Ela foi olhar e começou a ver que no produto existiam, em palavras miúdas, fazia referência a uma entidade local. Agradeceu, não comprou, foi na loja do lado, achou o que queria. Então, irmãos, mas nós não podemos transferir a nossa responsabilidade, porque responsabilidade não se transfere. Nós podemos delegar trabalho, tarefas, mas a nossa responsabilidade não pode ser transferida. Não podemos transferir para Deus aquilo que é a nossa responsabilidade, que é justamente atuar junto aos irmãos da igreja, jovens, crianças, aqueles que não estão na igreja, com relação a esses assuntos. E a pornografia é um assunto que tem tomado um vulto muito grande, principalmente com relação a crianças e a jovens, né? Porque realmente eles não têm sido atacados, eles têm sido bombardeados com esses assuntos. O WhatsApp, você cria às vezes um grupo de estudo no WhatsApp, daqui a pouco alguém já manda alguma coisa. E assim vai. Então, é um assunto muito sério. A pornografia é aditiva. O cigarro, o álcool e as demais drogas têm mais em comum do que você imagina. Quando entram no corpo, seu efeito no cérebro é muito parecido, pois ativam a dopamina, e é precisamente essa substância que torna a pessoa dependente. A pornografia faz exatamente a mesma coisa. A pornografia afeta o comportamento. Muitos consumidores de pornografia buscam formas de excitar-se por meio de coisas das quais antes não gostavam ou, inclusive, lhes causava repulsa, ou de aspectos que antes consideravam pouco éticos e moralmente incorretos. Recentemente saiu essa série aí, os irmãos já devem ter ouvido falar, 50 Tons de Cinza, e que justamente apela para essa situação. Eu vi muitas pessoas que assistiram esse filme tratando esse assunto como normal, como coisas interessantes. Quando começam a ver atos sexuais extremos e perigosos, seu cérebro começa a normalizar esse tipo de ato, considerando-os comuns e sem maior relevância em aspectos morais. A adição à pornografia se intensifica cada vez mais. Devido à sua natureza aditiva e com o fim de sentir simplesmente uma sensação de normalidade, o indivíduo tende a aumentar a dose de pornografia. Portanto, quanto mais tempo passa, é mais difícil alcançar o mesmo nível de satisfação. As crianças costumam descobrir a pornografia com apenas 10 anos de idade, em média, mas a maioria começa a puberdade aos 12. Isso significa que milhões de crianças no mundo todo estão iniciando suas experiências sexuais
em um mundo virtual, bem longe da intimidade da vida real, na qual, ao momento em que se tornam sexualmente ativos, seus cérebros já foram deformados. Irmãos, de fato, e eu entendo que essa questão, ela tem inclusive ajudado a muitas pessoas a não se encontrarem e até mesmo procurarem felicidade com pessoas do mesmo sexo. Porque a pessoa tende a querer identificar aquilo que é o perfeito. Nada. Sempre há algo melhor. Sempre há algo melhor. E nunca chega aquilo que é perfeito na cabeça dela. Então, quando ela encontra a perfeição, muitas vezes, naquilo que é o oposto, o sexo oposto, ela muitas vezes vai buscar no próprio sexo. É uma situação muito preocupante, a pornografia. Muito preocupante. A pornografia é uma mentira. Nesse tipo de material, tudo é mentira. Dos olhares, as supostas razões do ato sexual, os consumidores de pornografia ficam obcecados na busca de algo que não é real. A pornografia afeta seu cônjuge. As pessoas que consomem pornografia frequentemente demonstram perda do sentimento pelo cônjuge, manifestam maior desconfiança, raiva e, inclusive, sintomas físicos de ansiedade e depressão. A pornografia o deixa sozinho. Quanto mais é consumida, mais difícil se torna estabelecer relacionamentos reais. Como resultado, muitos consumidores começam a sentir que algo está mal com eles. Não sabem como voltar a ser como antes. Então, aquela pessoa, E ontem, uma coisa interessante. Eu falei aos jovens ontem sobre esse tema e tinha uma irmã no grupo, ela deve ter 15 ou 16 anos de idade. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, eu vejo que as pessoas abordam esse tema se referindo a homens e não tanto às mulheres. Mas eu tenho inúmeras colegas de escola que estão, de fato, consumindo de forma abusiva a pornografia. Essa irmã tem 15 ou 16 anos de idade. Então, irmãos, a gente vê que essa questão nos leva a um ciclo vicioso. Famílias infelizes, o marido, às vezes, ou a esposa usando de forma abusiva a pornografia, um deixa de dar realmente a atenção devida à outra parte, e quando vemos, a outra pessoa vai buscar a atenção fora de casa, e aí, irmãos, é um casamento que se acaba, uma família prejudicada, crianças com psicólogos, é o que a gente mais vê. Então, só tem um que pode quebrar esse ciclo vicioso, pode quebrar e pode aplanar a vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva. Apenas Ele, irmãos. Apenas eles. Tem um slide aqui para mostrar para os irmãos apenas os efeitos nocivos da pornografia no cérebro. O primeiro é o cérebro de uma pessoa normal, sem o uso de qualquer substância. Depois nós temos ao lado com o uso de heroína e depois ao outro lado, na parte final, nós temos com o uso da pornografia. Percebam a distorção desses dois cérebros. Olha a distorção que a pornografia causa no cérebro humano. Irmãos, não é fácil. Vamos falar agora um pouquinho sobre jogos de azar, parte 2. Jogos de azar, uma armadilha para a família. Tudo que abarca investimento sem retorno garantido, descomprometido com a ética e a moral, resulta em sérios prejuízos para a família. A ilusão do ganho fácil. A sedução dos jogos de azar ocorre pela esperança de se obter lucro instantâneo. As pessoas são atraídas pela ilusão de ganhar dinheiro rápido e fácil, sem o esforço do trabalho. Jogam na expectativa de tirar a sorte grande e, assim, resolver problemas financeiros. Ciente dessa realidade, o Estado não consegue ser eficaz no combate à jogatina.
E ainda existem os jogos eletrônicos, bem como os ilegais, como o caça-níqueis e o jogo do bicho, entre outros. É um sistema que lucra e lucra mais. Mas os jogadores tornam-se compulsivos, endividam-se, arruinam a família e a própria vida. Depositar a esperança na sorte é pecado e implica não confiar na providência divina. Jeremias 17, 5, 7. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Os males dos jogos na família. Os jogos de azar causam destruições irreparáveis no ambiente familiar. O jogo vicia e escraviza a ponto de migrar todos os recursos de uma família para o pagamento de dívidas contraídas pelo jogador. Nele, o benefício de um depende diretamente do prejuízo do outro. E, normalmente, são as pessoas de baixa renda que sustentam a jogatina. Esses jogos fomentam a preguiça, a corrupção, a marginalidade, a agiotagem, a violência e a criminalidade. Os jogadores compulsivos descem ao nível mais baixo para continuar alimentando o vício da jogatina. Em muitos casos, tais jogadores perdem seus empregos, o respeito de seus amigos e até o amor de suas famílias. As Escrituras nos advertem a zelar pela família. 1 Timóteo 3, 4, 5. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E não cair em armadilhas, pois um abismo chama outro abismo. Salmo 42, 7. Abismo chama abismo. Ao rugir das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. As consequências para a saúde. Os jogos de azar. Assim como o álcool, o cigarro e as demais drogas causam dependência psíquica e química, respectivamente, perdão, irmãos, aqui me perdi um pouco. As demais drogas causam dependência psíquica e química, respectivamente. Em 92, a OMS concluiu que jogar os jogos de azar faz mal à saúde, incluindo o jogo compulsivo no Código Internacional de Doenças, CID. Quando em crise de abstinência, o jogador sofre com temores, náuseas, depressão e graves problemas cardíacos. Cerca de 80% dos viciados em jogos de azar relatam algum tipo de ideação suicida como uma forma de fugir da vergonha moral e de suas dívidas. Tal como outros viciados, os jogadores compulsivos tendem ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Maltratar o próprio corpo é insensatez e afronta contra o dom da vida outorgado por Deus. 1 Samuel 2,6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Efésios 5, 29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Existem evidências de que os mecanismos cerebrais de dependências comportamentais, como, por exemplo, o prazer no jogo compulsivo, são similares aos produzidos por drogas. As substâncias psicoativas interferem nos mecanismos de recompensa, controlados pelo neurotransmissor dopamina. A maioria das drogas aumenta exageradamente a produção de dopamina, o que sobrecarrega o sistema de motivação e afeta circuitos cerebrais, como a memória, a tomada de decisões e a motivação. No caso do jogo compulsivo, ele interfere nos mesmos circuitos cerebrais. Para muitas pessoas no mundo, se tornou o motivo da destruição do seu casamento. Muitas pessoas estão deixando de cumprir os seus papéis no relacionamento por quererem viver uma vida fora da realidade. Tornaram-se jogadores compulsivos e não conseguem enxergar mais o mundo ao seu redor, fora da realidade do seu vício. Muitos jogos, como jogos de azar, baralho, videogame, jogos online, bingos, cassinos, são alguns dos tipos de jogos que têm afetado muitos relacionamentos.
O grande problema acontece quando o grau de dependência do jogo se tornou tão grande que você está abandonando sua família por causa do jogo. Tem pessoas que passam noites e dias sem ir à casa, esquecem da esposa e do marido, esquecem dos filhos por não terem força de lutarem contra esse vício. Seu relacionamento está sendo arruinado, mas não tem forças para suportar a tentação e compulsão do seu vício. Ela sente a necessidade de aumentar as horas de jogo e a sua intensidade para conseguir atingir o mesmo sentimento positivo nos jogos. Irmãos, a questão do jogo é muito difícil e o inimigo é muito astuto. Eu creio que eu morava no Paraná, mas eu creio que aqui no estado de São Paulo também foi a mesma coisa. Alguns anos atrás começou uma febre sobre o pôquer. E o pôquer ele sempre foi tido como um jogo que você tinha que ter dinheiro, você realmente tinha apostas altas, que realmente um jogo que envolvia perda ou ganho alto. E o inimigo, de forma astuta, trabalhou de uma forma que o que ele fez? Você, hoje em dia, existem grupos que jogam pôquer, que se reúnem na casa das pessoas. Aquela pessoa que não se deu bem no jogo vai acabar perdendo talvez R$10, quando muito. Cada jogo é 50 centavos, aposta. Mas a questão é, ele ganhou em quantidade de pessoas que antes não jogavam e começaram a jogar. Pessoas que se reúnem pelo menos uma vez na casa de alguém, e essa reunião, de fato, você coloca as pessoas a beber, a falar palavrões, talvez consumir pornografia, enfim. Abre-se mão de algo, mas ele ganhou do outro lado. O número de pessoas que hoje jogam pôquer é enorme. Enorme. Pessoas que então deixam de ficar com as famílias uma vez por semana para ir jogar, isso no mínimo, né, quando não são 2 ou 3 vezes. E aí é uma reação em cadeia. Porque a pessoa, de fato, ela não observa o ritual de purificação, que o pastor tem falado conosco aqui semanalmente. Não observam os princípios do reino, quer dizer, que é aquilo que o pastor Luciano trouxe para nós a respeito de prosperidade, porque as pessoas não prosperam, não obedecem, não seguem os princípios do reino. Uma coisa leva a outra. Acabamos de ler aqui Salmos, né? Abismo chama abismo. Então vira uma bola de neve. E a pessoa, de fato, ela entra numa constante em que a família fica à deriva e acaba sendo um fantoche na mão do inimigo. Você é uma pessoa manipulada na mão do inimigo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo é muito astuto. O inimigo é muito astuto. Pelo menos no Paraná, o número de pessoas que começaram a jogar pôquer foi enorme. Enorme. Então, essa é uma das armas do inimigo. Fora os outros jogos que as pessoas realmente têm se envolvido e que têm tirado totalmente o foco da sua vida cristã. Teve um domingo que eu saí daqui da igreja, estava chegando perto de casa, eu moro ali perto do centro de convivência, e um número enorme de pessoas, muita gente, devia ser umas 9h30 da noite, muita gente. Eu até perguntei para minha esposa, poxa, mas o que é isso aqui, né? Eu falei, caçando Pokémon. Então, eram crianças, eram pessoas da melhor idade, eram jovens, adultos, caçando Pokémon. Pessoas que talvez não fossem evangélicas, ou até mesmo evangélicas, pessoas que talvez deveriam estar na igreja e não estavam. Então, o inimigo é muito sutil. Ele tem tirado inúmeras pessoas. E a questão não é o jogo de cassino, o jogo de azar, é qualquer tipo de jogo. Qualquer tipo de jogo hoje tem, de fato, levado as pessoas a saírem das igrejas, a permanecerem mais tempo diante de uma tela de televisão, a serem cada vez mais influenciadas
por jogos de guerra, então as pessoas ficam revoltadas, deixam que a ira tome conta delas, quer dizer, a situação vem realmente crescendo de forma a degradar a espécie humana. Tem sido terrível, realmente. A minha esposa, lá em Curitiba, ela cooperava junto ao Ministério de Libertação da igreja na qual nós éramos membros, e nós acompanhávamos alguns casos realmente tristes, casos de crianças, né, que haviam sido submetidas a jogos de magia. Tem umas séries aí de magia que saem no cinema, que tem livros, que é muito perigoso. A criança ela entra numa situação muito complicada. Também ficamos a par de um caso de uma criança que mexia com jogos de vampiros, como sai aquela série de jogos de vampiros, e uma certa fase do jogo, o jogo ele pedia que a criança furasse o dedo para fazer um pacto de sangue. Então, os irmãos já podem imaginar para onde isso vai. Então, eu creio que a seção de jogos ela tomou uma volúpia muito grande. Não são apenas jogos de azar. Eu creio que os jogos em geral, hoje em dia, são muito perigosos. Essa questão de magia em jogos, magia em desenhos. Eu agora que estou com uma filha pequena, às vezes olho para ver alguma coisa que possa ver, fico assustado, porque tem muita coisa de magia. Muita coisa de magia. É muito perigoso. Então, né, volto a repetir, nós estamos sendo bombardeados por ataques de todos os lados. Então, essa questão dos jogos, ela precisa de uma atenção muito grande. Uma vez eu ouvi uma pregação e um pastor falou uma coisa. Naquele momento eu achei um pouco estranho, mas ele tem razão. Em que ele falou, olha, o computador do seu filho deve estar na sala da sua casa, para que você possa acompanhar o que ele está fazendo, acompanhar o que ele está vendo, acompanhar o trabalho de escola que ele está fazendo, e não no quarto dele. Você deixa no quarto dele a porta fechada, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe. E quando você talvez possa vir a perceber, já passou um tempo. Então, de fato, nós temos que estar muito presentes, porque o inimigo vem atacando principalmente crianças e jovens. É a formação. É a formação. Então, são mentes sendo formadas. Quando ele já entra nessa mente sendo formada, pronto, já faz parte da formação dela. E aí cai naquilo que nós falamos agora há pouco, sobre a normalidade. Essa questão de jogos realmente é muito alarmante. É muito alarmante. E cada vez mais a gente tem percebido que, até por conta da vida cotidiana, o fato de hoje as crianças pouco poderem sair às ruas para brincar, enfim, elas ficam dentro de casa e aí a pessoa vai suprindo com jogos, com desenhos. Então, o conteúdo que tem chego até nós é um conteúdo, muitas vezes, de baixíssima qualidade. Baixíssima qualidade. E nós nos permitimos, nos sujeitamos a essa baixa qualidade, quando nós deveríamos, de fato, não assistir e focar naquilo que vem do alto, aquilo que realmente engrandece. É isso que nós devemos fazer. O que de fato engrandece? O que de fato nos traz, nos agrega valor e vai nos ajudar a agregar valor na sociedade? É isso que nós devemos fazer. E não abrirmos as nossas portas para os jogos. Parte 3. Vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. A vitória do cristão contra os vícios e os jogos de azar engloba a sobriedade, a honestidade e a fidelidade ao autor da vida.
a bênção da sobriedade. A expressão grega nefalios refere-se à sobriedade em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. O dicionário indica que, ao contrário de embriagado, a palavra se aplica à pessoa que está esperta, consciente e capacitada a discernir. O termo também é usado para identificar a vida equilibrada. Trata-se da virtude do que controla as paixões da carne. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Desse, a sobriedade abrange o comportamento moderado, a mente sã, o bom juízo e a prudência. Romanos 12:3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. 1 Timóteo 1:5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? A orientação bíblica é de abstinência de toda a imundícia, inclusive a dos vícios e a dos jogos de azar. Tito 2:12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Observemos a exortação do apóstolo quanto ao vinho. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém. Honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo, mas conduz seus negócios temendo ao Senhor. Salmos 112, de 1-5. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Não retira seu sustento da jogatina à custa de quem perde dinheiro nos jogos de azar, enganando-o e defraudando-o. 1 Tessalonicenses 4:6. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. O verdadeiro cristão não busca amparo na sorte, mas provê a si e sua família por meio do trabalho honesto com o suor do rosto. Gênesis 3:19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A fidelidade do cristão é com a palavra de Deus. Mesmo que com alguns vícios e jogos de azar sejam lícitos pelas leis do Estado, o salvo em Jesus não se permite contaminar. Os ensinos e os princípios bíblicos devem pautar a vida dos que são fiéis ao Senhor. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 1 Coríntios 6, 11. Eu li lá atrás 1 Coríntios 6, de 9-10, onde nós falamos sobre aqueles que não herdarão o reino dos céus. Irmãos, é muito interessante porque Paulo, após a repreensão, ele traz uma palavra onde ele fala: há salvação. E de fato há, junto aos pés da cruz. Em 1 Coríntios 6, 11, ele fala: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Há solução. Há solução. Na verdade, não há problema nenhum que Jesus possa resolver. É muito interessante
olhando até mesmo para no retrovisor da minha vida, o pastor Paulo disse uma coisa na quinta-feira muito interessante. Que ele falou, sabe que de fato você tem tudo? Se você tem tudo, mas não tem Jesus, você tem nada. Então, irmãos, essa é a verdade. No meu caso, eu lembro que, mesmo na igreja, eu ainda tentava negociar algumas coisas. Então, entrei com um pedido de concordata, tentei fazer uma recuperação judicial na minha vida, mas nada adiantou. Até o momento em que realmente eu dobrei o joelho, orei muito e disse a Deus, fali, quebrei, sou um homem falido. Sou um homem falido. E Ele é maravilhoso, porque Ele perdoa as nossas dívidas e começa algo novo conosco. E foi nesse momento que minha vida realmente, com Jesus, mudou, um processo. Logo após alguns anos, eu já conheci minha esposa na igreja, viemos a casar. Então, foi realmente uma história maravilhosa. Um mês antes do nosso casamento, a minha esposa, ela viajava muito. Ela era advogada, trabalhista, atendia uma entidade de ensino à distância, então ela viajava demais. E descuidou dos exames com relação ao mioma que ela tinha no útero. E esse mioma cresceu muito. Então, um mês antes do nosso casamento, ela passou pela cirurgia, oramos muito. Deus foi maravilhoso, uma cirurgia perfeita. É uma cirurgia que ela corria o risco de perder o útero. Um ano depois, já em Campinas, ela foi, um ano depois do nosso casamento, passado o período que realmente havia sido imposto para nós observarmos antes da gravidez, ela veio fazer os exames aqui em Campinas, e a pessoa que fez o exame falou assim, olha, você tem certeza que você fez um procedimento cirúrgico no útero? Porque não aparece nada. Glória a Deus. Então, Deus é maravilhoso. É só Ele para realmente quebrar o ciclo vicioso da nossa vida, aplanar o nosso caminho e nos guiar. Apenas Ele. O pastor tem dito, Jesus cura, Jesus salva. Conclusão. Os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à saúde. Os vícios escravizam e destroem as vidas e as famílias. De igual modo, o fazem os jogos de azar. Portanto, o cristão deve abster-se da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento de sua casa. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Antes de terminar, queria só apenas ler. Quando nós... Deixa eu chegar aqui, espera um pouquinho. Eu queria falar só sobre 2 heróis da fé que foram, não sei se os irmãos já leram aquele livro Heróis da Fé, que aparecem 20 personagens, Martinho Lutero, Wesley, Spurgeon. Existem dois heróis ali, irmãos, que tiveram a vida realmente muito complicada. Um deles foi Christmas Evans, que é o John Bunyan de Gales, e o outro é o pastor Si. O Christmas Evans, durante a sua mocidade, ele viveu entregue à devassidão e embriaguez. Numa luta, foi gravemente esfaqueado. Outra vez foi tirado das águas como morto, e ainda outra vez caiu de uma árvore sobre uma faca.
Nas contendas era sempre o campeão, até que por fim, em uma briga, seus companheiros cegaram-lhe um olho. Deus, contudo, fora misericordioso durante esse período, guardando-o com vida para, mais tarde, fazê-lo útil no seu serviço. Com a idade de 17 anos, experimentou a graça da salvação. Ou seja, tudo isso que ele fez antes era até os 17 anos. Aprendeu a ler e, não muito depois, foi chamado a pregar e separado para o ministério. Seu dom de pregar era tão extraordinário que, com toda facilidade, podia levar um auditório de 15 a 20 mil pessoas, de temperamentos e sentimentos variados, a ouvi-lo com a mais profunda atenção. Esse homem é um herói da fé. Pastor Si. Acontecera o impossível e toda a população se condoía de tal tragédia. O senhor Si, cidadão respeitado por todos, tornara-se crente. Não havia entre o povo quem odiasse tanto os estrangeiros como o senhor Si. Ele é conhecido como um amado líder chinês. Mas, de repente, eis que ele estava ligado em espírito a um missionário. Abandonara todos os ídolos. Dizia-se que os queimara. Deixara de adorar as tábuas ancestrais. Não havia mais o cheiro de incenso na sua casa. E o que era ainda mais estranho, o senhor Si desistira de fumar ópio. O ópio na China era como se fosse o crack, de forma mais ou menos, podemos comparar assim com o Brasil. Algo terrível. Shanxi, província do senhor Si, foi uma das mais prósperas da China e, por causa do vício do ópio, foi reduzida à maior pobreza. Não era recordado de alguém habituado a fumar ópio que, no decorrer dos anos, tivesse conseguido libertar-se do vício. Contudo, o erudito Si abandonara, por completo, seu aparelho de fumar e parecia não sentir a ânsia que sentem os que são privados da droga entorpecente. Jesus cura, Jesus salva. A força e a resistência que se manifestava sobre provações físicas e mentais eram extraordinárias. Recebia a virtude de Deus para realizar a obra divina. Quando já de idade avançada, podia andar 45 quilômetros de uma vez e depois de jejuar 2 dias seguidos, podia ainda batizar 50 pessoas sem descansar e sem interrupção. Glória a Deus. Só para concluir, irmãos, eu vou ler um texto do Spurgeon. Irmãos, lembremos dos mandamentos largamente sólidos do Senhor, pelos quais andamos na liberdade da comunhão com Jesus, inspecionando as cenas da terra e olhando em direção às glórias do paraíso, separados do mundo e alienados de toda impiedade e luxúria carnal. Não estamos, todavia, em uma prisão, nem restritos a cercas estreitas. Caminhamos em liberdade porque mantemos os preceitos de Deus. Amém?